Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui nós reunidos nas casas espíritas. Centro Espírita Antônio de Pádua, Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, para mais um trabalho, né, muito gostoso, dessas palestras online que a pandemia nos possibilitou a oportunidade do trabalho em conjunto. A Eulália Bueno, que vai nos falar pela segunda vez. Daniel, por favor, vai recebendo o pessoal enquanto eu vou fazer a leitura e a prece inicial, por gentileza. Então, Eulália Bueno é trabalhadora espírita desde 1971, fundadora do Lar Espírita Caminho do Cristo, em 1994, na cidade de Santos, São Paulo. Ela ainda está à frente do Departamento de Doutrina e Mediunidade desta instituição espírita, é palestrante e escritora espírita com 9 obras publicadas. Mais uma vez, Eulália, receba o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de, pela segunda vez, nos falar nesse período de pandemia. Que Deus continue te amparando e abençoando. E para que a gente não perca muito tempo, né, porque sabemos que você nos trará grandes reflexões a respeito do tema, que é o que seria eu sem Jesus? É esse mesmo tema, gente? Eu sempre me confundo. É quem eu seria sem Jesus. Quem eu seria sem Jesus, perdão. Então, para a gente dar início, eu vou fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 23. Evita as contendas sempre inúteis. Entre contentores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os seus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Senhor nosso Deus, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, mais uma vez aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados, buscando compreender um pouco mais dos teus maravilhosos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Nessa semana em que comemoramos o aniversário de Kardec, queremos agradecer este espírito abnegado que, muitas vezes, abdicando da sua própria vida pessoal, num trabalho incansável da codificação da doutrina, nos trouxe esse trabalho magnífico. Queremos te pedir ao Pai que continue amparando, assistindo a palestrante da noite, que ela possa continuar levando a todos os lugares onde for convidada os teus ensinamentos à luz dessa maravilhosa doutrina que ampara e consola todos. Certo de que estás conosco a todo instante, mestre amigo, mais uma vez pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da noite. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eulália, querida, é com você. Muito obrigado, Maria Tereza. Eu estou vendo agora a Zunara aqui no cantinho, o sorriso dela me chamou a atenção. Eu queria abraçar pessoalmente todos vocês, mas nessa impossibilidade é Jesus quem nos abraça,
quem nos convoca, estendendo sobre essas duas casas da cidade de São Mateus, no belíssimo estado do Espírito Santo, que é o Centro Espírita Antônio de Pádua, é isso, e a casa de Chico Xavier. Então, a todos vocês, as bênçãos da espiritualidade, as forças renovadas para o trabalho no bem. Estamos, se Deus quiser, a breve tempo retornando ao presencial. Então, que todos vocês consigam voltar com um sorriso nos lábios, acolhendo, gratos por mais essa oportunidade. Quando nós elaboramos essa palestra, foi exatamente no transcorrer da leitura de um livro que eu prezo muito, que é Quem é o Cristo, do Espírito Francisco de Paula Vitor, pela mediunidade do nosso irmão querido José Raul Teixeira. E exatamente a lição que traz esse título, ela começa dizendo que nas trilhas desses 2 milênios que nos separam da vinda do Senhor ao campo das formas terrestres, prosseguem as incontáveis interrogações em relação a essa figura ainda controvertida, em face da estranheza causada por sua forma de ser, por sua maneira de relacionar-se com as pessoas e com as coisas em geral. Numa primeira análise, nós espíritas podemos até discordar, mas depois de um acurado tempo de reflexão, temos que aceitar que essa é a mais pura verdade. Porque quando vemos um espírita duvidar dos fatos que se sucedem, a ponto de dizer: onde estava Jesus quando permitiu que essa pandemia cobrisse de luto a terra, ceifasse tantos entes queridos, tantos amigos, cerrasse os únicos lugares, independente de credo religioso, onde nós podíamos ir abastecer a nossa alma, encontrar, pelo menos supostamente, aqueles que conseguiam abrir um tempo nos seus compromissos materiais para servir a Jesus. E, de repente, fomos surpreendidos por uma tristeza, ver as casas fechadas. São quase 2 anos que nós não podemos reabrir as casas. E, embora todo esse tempo que anteriormente nós estávamos conversando, que nos proporcionou encontros como este, ou seja, mostrou para cada um de nós que nossas casas não têm tamanho. Agora não tem casa grande, casa pequena, todos estamos na casa de Jesus. E se entrar mais um, se entrar mais 10, se entrarem mais 100, vai caber. Num chamamento do Cristo para as nossas responsabilidades. Mas e se nós não soubermos efetivamente quem é Jesus? A grande parte de nós fomos criados assistindo filmes católicos que falam da crucificação, da dor, que mostram apenas os atos externos do Cristo, mas naquele instante que nós o vemos expirar no alto do Calvário,
nos invade uma espécie de orfandade que tem sacudido a fé de muitas criaturas, a ponto de elas se evadirem dos seus encontros com os amigos da casa espírita, de se sentirem vinculadas à espiritualidade. Então, são questionamentos que nós temos que esclarecer antes de propriamente voltarmos no modo físico, sem esquecermos estas novas fronteiras da casa espírita, que a internet nos permitiu, e, acima de tudo, o roteiro bonito que o bem está fazendo, desmistificando aquela coisa que nós dizíamos que a internet só traz o que não presta. Então, olhem só, que coisa maravilhosa nós olharmos essa tela e vermos que ela está cheia de corações, está cheia de casinhas, cada casa representa um espírito, cada espírito um templo, onde Jesus pode se abrigar. E é nesse mesmo livro, na sua introdução, que nós resgatamos junto com o Espírito que nos envia essa mensagem, que é mineiro, por sinal. Então, eu sei que tem gente que aqui é de Minas ou que está em Minas, então vale a pena ressaltar. Ele inicia o livro relembrando aquele momento do Getsemane, o Horto das Oliveiras, onde Jesus se abrigou nos momentos que antecederam a sua prisão. Logo após a Santa Ceia, ele, como de hábito, poucos de nós sabemos disso, todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele dedicava um bom período de tempo ali no Horto das Oliveiras, em comunhão com Deus. Então, gravem essa palavra comunhão, porque ela vai fazer uma grande diferença quando nós lembrarmos quem é o Cristo. O Horto das Oliveiras era uma propriedade particular. Não se cita o dono dessa propriedade, mas com certeza era uma pessoa de muitas posses, e a entrada a Jesus e a seus apóstolos estava totalmente franqueada. É um lugar tão encantador, tão diferenciado, que o nosso querido Severino Celestino, lá da Paraíba, ele escreveu um livro que narra algumas das oportunidades que ele teve de viajar a Israel. Então, ele escreve Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, no alto desse Monte das Oliveiras, onde supostamente, eu acho que muitos de vocês já viram esse quadro, Jesus sentado numa rocha, com a cabeça apoiada nas mãos, olhando Jerusalém ao longe e as lágrimas descendo. Então, naquele exato local foi construída uma pequena igreja. Os católicos, nossos irmãos, construíram, e o nome dela, embora esteja em latim, Domus Flevit, quer dizer, o Senhor chorou, como se certificasse que realmente ali Jesus tinha chorado, não pelo sofrimento que vinha, mas porque nós não tínhamos percebido a grandeza da sua presença, não estávamos dispostos a nos desvincular do ritualismo das religiões daquela época, e nem tampouco das de agora. E no caminho intermediário
até o ápice, tem então o que se chama Getsemane, que é um local onde ficam as moendas, as máquinas que ralavam, que moíam as azeitonas para extrair o azeite. E foi ali que ele deixou alguns dos seus apóstolos. Não se sabe ao certo, sabe-se que não eram todos, que eram alguns apenas, não se sabe ao certo quais deles eram, mas tem a certeza de que entre eles estava Pedro, João e Tiago. Esses três, eles testemunharam os momentos mais importantes da passagem do Cristo, dada a envergadura da responsabilidade que eles tinham frente ao cristianismo depois da partida do Mestre. Mas a Pedro, que era aquele que, muito parecido conosco, indagava muitas coisas de Jesus, mas ao mesmo tempo defendia Jesus com a própria vida, que o mestre recomendou que enquanto ele orasse, ele vigiasse. Esse vigiar não era ficar observando se alguém ia chegar, porque Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Mas ele suplicava a Pedro que prestasse atenção aos acontecimentos para não ser surpreendido por eles e ter uma reação estranha ou diferente a tudo que ele tinha aprendido com Jesus. Era como se ele dissesse para Pedro: Pedro, vai acontecer alguma coisa, mas presta atenção. Não reage com o teu lado intempestivo, com o teu lado humano. Vigia. Porque no desenvolver de cada dia ficou muito claro que eu vim, mas vou partir. Que vocês ficarão com a responsabilidade de fazer o cristianismo, a minha mensagem, que na realidade é a mensagem do Pai, avançar no primeiro século da cristandade. Mas quando ele volta, Pedro está dormindo. Isso está registrado em vários evangelhos, mas nós tomamos o evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, versículo 37, quando a pergunta de Jesus a Pedro é muito direta, diz assim: Pedro, tu dormes? E imediatamente, antes que Pedro pudesse responder, justificar, eis que chega Judas ao lado de Malco, que era um centurião, que vinha com um grupo de soldados para aprisionar Jesus. E Judas dirigiu-se diretamente ao mestre e lhe deu o chamado beijo da traição, que até hoje as narrativas católicas usam, e nós nos escandalizamos com esse beijo de Judas, como muitas vezes nos escandalizamos com tantas situações que chegam ao nosso conhecimento, sem analisarmos de fato os motivos reais ou a condição real daquela criatura. Porque Judas, ele era tão voltado para a materialidade e amava tanto Jesus que ele não se conformava que os fariseus, os chamados hipócritas pelo próprio Cristo, que não exerciam de fato a religiosidade, mas faziam uso da religião para se vangloriarem da santificação, tinham templos suntuosos. E Jesus, que realmente
dava amostras da sua grandeza, não tinha um único lugar onde pernoitar. Junto com os apóstolos, passava infinitas dificuldades. Então, Judas acreditava que ele tomaria do templo aquelas 30 moedas de prata, que era muito dinheiro, que quando eles chegassem para surpreender Jesus, como tantas vezes Jesus curou a multidão, que eles não conseguiriam prender o mestre, que o mestre se livraria disso e os apóstolos e o próprio Jesus, vamos usar um termo que a gente conhece hoje, sairiam no lucro, porque a partir de então teriam um templo. Então, essa ideia de que nós temos que ter um lugar apropriado para demonstrar a nossa religiosidade é uma ideia que não nos abandona e, pelo contrário, tem colaborado, infelizmente, e aí está uma grande bênção da pandemia, para nós não despertarmos, não vigiarmos, não atentarmos, para que tudo aquilo que a gente exercita lá dentro é para trazer aqui para fora. Então, que tomara que esse momento que nós estamos aqui, fora das paredes da casa, numa prova incontestável de que nós somos a casa onde estivermos, nós somos representantes, nós somos atualmente a esperança de Jesus para materializar o bem da terra, que nós temos que nos comportar aqui fora como nos comportamos nas tarefas da casa espírita. E quando Pedro viu aquela cena, ele realmente, eu imagino que ele estava atordoado de sono, ele desembainhou a espada e partiu para cima de Malco, ferindo-lhe severamente a orelha. E Jesus o adverte. Jesus diz para ele: Pedro, embainha a tua espada. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou trocando em miúdos. Eu sei o que está acontecendo e não preciso que ninguém me defenda. Tampouco um de vocês, porque a reação agressiva implica em consequências desastrosas. E foi exatamente para esclarecer isso que eu vim, para ensinar vocês a terem uma reação diferenciada, oferecerem a outra face, que é a face do perdão, que é a face do amor. Então, nesses quase 2 anos de reflexão em cima desse livro e dessa lição, eu fiz uma ponte de que nós estamos tendo a oportunidade de sermos Pedros nessa hora e revivermos o momento do Getsemane. Porque o que está em jogo hoje não é se a vacina vai funcionar ou não vai funcionar. Não é se as pessoas vão ter ou não vão ter responsabilidade de se vacinar, de usar a máscara, enfim, de todas essas questiúnculas, porque são questões pequenas, com as quais nós vimos nos desgastando, claro que elas não são pequenas, mas perante a finalidade da nossa reencarnação, elas se tornam pequenas. Porque estão recebendo de nós espíritas reações esdrúxulas. Quando nós tivemos momentaneamente, porque o que são 2 anos ou 3 anos, nós não sabemos, perante a eternidade, mesmo perante a nossa existência de suspensão das reuniões presenciais, de corpo presente, como aquelas missas católicas. Como é que nós estamos, depois de tantas advertências que o Evangelho nos traz,
traduzindo os ensinamentos de Jesus, e aí no prefácio do Evangelho de João, ele disse que era impossível os evangelhos transmitirem toda a convivência que eles tiveram com Jesus, todo o aprendizado, todas as palavras que Jesus disse, que se eles conseguissem reunir, não caberiam em todos os livros do mundo. Olha que coisa significativa. Mas o que chega até nós deveria ser o suficiente para nós não adormecermos, não andarmos distraídos, não ficarmos atentos ao que acontece ao nosso redor e cujo objetivo é fazer naufragar toda a tarefa de Jesus. Porque nós podemos classificar os espíritos que se anunciam inimigos do Cristo como nós quisermos. Podemos dizer que eles são sofredores, mesmo que queiram fazer o mal, porque o primeiro mal que fazem é a eles mesmos, que estão nesse sofrimento por ignorância. Podemos dizer que eles são obsessores, ou de cada um de nós, ou familiares, ou da nossa casa, ou da causa espírita, mas no fundo todos são inimigos do Cristo. Porque se não fossem, não fariam o que estão fazendo. E se nós fôssemos literalmente discípulos do Cristo, também não faríamos o que temos feito. Então, a advertência que Jesus fez a Pedro vale para cada um de nós neste momento. Jesus está numa comunhão indescritível com o Pai. É assim que André Luiz o define no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, chamado Fluido Cósmico, que a categoria de evolução espiritual a qual Jesus pertence, e quando nós espíritas prestamos atenção à introdução do Evangelho, no seu item 2, lá está a universalidade do ensino dos espíritos. Então, não é porque um espírito fala que aquilo vira uma verdade para nós, mas é a obra daquele espírito, o que ele testemunha e a confirmação através de outros médiuns que nos permite aceitar o que o espírito diz, não importa o nome dele. E lá, então, nos faz essa advertência de que nós estamos esquecendo a nossa tarefa. Porque, de verdade, o que o Espírito Francisco de Paula Vitor nos revela, nós não conhecemos Jesus. Então, assim como André Luiz fala dessa comunhão indescritível, a Revista Espírita de fevereiro de 1868 traz 2 artigos intitulados Espíritos Marcados e os Messias do Espiritismo. Não é que eles só trabalhem para o Espiritismo. É a forma como o Espiritismo esclarece o que eles são. Então, a gente precisa não ler, a gente precisa compreender, para não compreender errado, para não ser o nosso achismo. E lá diz assim, elevados à mais alta categoria da ordem de espíritos puros, existe um grupo de eleitos do Pai, vinculados diretamente a Ele pelas esferas do pensamento, responsáveis por toda a obra materializada no universo, numa comunhão indescritível com ele, do qual eu estou misturando a Revista Espírita com Evolução em Dois Mundos, no seu primeiro capítulo.
nessa comunhão indescritível com o Pai, do qual recebem o hálito mental. O hálito mental é a matéria mental, é o pensamento de Deus. Então, tenham ideia de que o pensamento de Deus dá origem ao fluido cósmico. É mais do que o fluido cósmico. E aí a gente começa, primeiro, a entender a grandeza infinita do Pai, mas também a entender a autoridade de Jesus. Segue a Revista Espírita dizendo que nessa categoria eles são infalíveis. Aí põe uma vírgula, que é para nos chamar a atenção, e põe assim, mesmo na reencarnação. Quem já leu Renúncia, e eu acabei hoje de ler, ou de reler, não sei por quantas vezes, esse livro, vê no capítulo 1, Sacrifícios do Amor, quando Alcione pede a Antênio, que era o seu grande benfeitor, para voltar à Terra, a fim de, com o seu exemplo, auxiliar o seu grande amor e outros espíritos, ela é advertida e já pertence à categoria da segunda ordem, que são espíritos bons, aqueles que já se desvincularam do mal. Olha que coisa importante. Nós somos da terceira ordem, a base da pirâmide, nós somos os espíritos imperfeitos, que são aqueles que já conheceram o bem, que têm o bem muito claro, mas que ainda não conseguiram vencer as inclinações ao mal. Lembram de Paulo? Quando ele disse, Senhor, por que é que eu já sei o mal que não posso fazer e me rendo a ele? Também sei o bem que devo fazer e muitas vezes não consigo. Somos nós. Só que a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que Kardec dirige dizendo, se é possível nós domarmos as más inclinações enquanto estamos reencarnados. Porque paira aquela ideia do esquecimento, e para muitas pessoas o esquecimento dos fatos, que não é o esquecimento do que somos, interfere na sua atuação na reencarnação. Então, aquele desculpismo de que eu não estou fazendo porque eu não sabia. E se soubesse, faria por interesse. Porque a pergunta 895 diz que o bem ainda não se materializou definitivamente na Terra, porque para realizá-lo a gente mede os benefícios. Então, a gente é movido pelo interesse pessoal. Deixa eu ver se vale a pena eu me esforçar tanto para realizar essa tarefa, depois ninguém reconhece, depois ainda vou ser ofendido. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Aí, de novo, tem que soar na nossa cabeça a pergunta que ele fez a Pedro. Nós estamos dormindo? Em algum momento, Jesus nos ensinou que todo bem que nós vamos fazer, vamos receber o retorno? Alcione recebeu algum retorno? Não. Então, se ela, como espírito bom, que não tinha mais necessidade de reencarnar na Terra, mesmo que fosse para uma prova, ela poderia vir em missão, mas uma missão para a humanidade. Porque quando nós vimos numa missão particular, a gente tem muito mais risco de falência. Então, essa era a advertência que Antênio fazia a Alcione. Olha, quando você encontrar o Pólux lá, que ele reencarna como Carlos, quando você olhar nos olhos dele, quando a paixão se expressar através do corpo, as inclinações da paixão muitas vezes nos fazem esquecer o raciocínio lógico, esquecer os sentimentos verdadeiros. Porque quantos estão arrependidos de casar porque estavam apaixonados e agora não estão mais? Porque paixão não é amor.
Amor é o degrau que nós atingimos quando, vencida a paixão, nós continuamos nos dedicando para aquela obra dar certo. Dar certo não é sermos felizes, como no conto de fadas, mas é desenvolvermos as nossas atividades e as nossas virtudes num estado de renúncia, que é o que o verdadeiro amor proporciona. Então, Jesus está no mais alto grau da ordem de espíritos puros. Então, só para vocês terem uma ideia, ou para nós termos, no dia que nós entrarmos no primeiro degrau da categoria de espíritos puros, isso nos comparativos da Terra, porque em todos os livros nós encontramos que eles se expressam assim, porque a linguagem da Terra só lhes permite dessa forma, mas que está muito longe da verdade espiritual. Então, considerem dessa forma. No dia que nós entrarmos no primeiro degrau, nós vamos estar entrando no berçário de uma escola onde Jesus é PhD. Olha quanto falta para nós. Então, ele é infalível. O que isso representa? Representa que se nós estivéssemos cientes verdadeiramente disso, nós nunca seríamos atingidos pelo desânimo, nunca nos iríamos desiludir e nunca pensaríamos que não está valendo a pena fazer o bem, porque a olhos vistos o mal cresce na terra. Isso é uma inverdade. E por conta disso, temos visto muitas pessoas enfraquecerem. Vamos raciocinar, mas a impressão que nós temos, olhando o cenário do mundo, é que nunca tivemos crimes tão horrendos como temos hoje. Há um planejamento do mal que nos assusta. É a lógica, Eulália. A gente olha para trás, nunca teve tantos assassinatos de filhos, de pais, como hoje. Tanta banalidade. Isso é o olhar de quem não conhece Jesus. Por isso, essa palestra é para chegar aí no seu coração e dizer: ei, nós estamos dormindo. E Jesus está contando com a gente. Primeiro, nunca a Terra teve tantos espíritos reencarnados. Nunca. Nunca a Terra teve atrelada a si, nos bastidores espirituais, tantos espíritos desencarnados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a confiança irrestrita de Deus em Jesus continua. Continua. Se Deus percebesse que Jesus estava fazendo errado, ele confiaria? Não. A gente também não para pensar que a condição de conhecimento que principalmente o Espiritismo nos traz hoje, e creiam, essa forma de transmissão veio nos mostrar, eu acho que todos vocês perceberam isso, o número de pessoas que inclusive não são espíritas, que se as casas estivessem abertas, nunca conheceriam o Espiritismo, porque paira na mente delas uma ameaça de que nós temos pacto com o demônio. Então, elas entram aqui com perfil que não é o delas, veladas por essa bênção, e conhecem o Espiritismo. Mas quando eles conhecem a gente, se eles não souberem diferenciar o Espiritismo da gente, naufraga a fé deles.
Porque a distância entre o que nós já aprendemos e como nós nos comportamos é a de um abismo. É muito, muito grande. Mas nós evoluímos tanto nesse conhecimento que, por sua vez, assim como Deus confia em Jesus, Jesus nunca confiou tanto na humanidade como agora. Olha que coisa importante, porque ele abriu as portas dos lugares mais rudes do mundo espiritual e permitiu que espíritos vergados pelo mal viessem colher os nossos exemplos, abrigados na carne, porque ele achou, ou ele deposita a confiança de que, mesmo na carne, nós estamos convictos da destinação da Terra. E o que é que nós estamos fazendo? Muitos de nós estão negando Jesus, como Pedro fez. Outros estão vendendo Jesus por 30 moedas, e que nem tem o valor das moedas de prata daquela época. Toda vez que eu substituo uma oportunidade de refletir sobre as verdades de Jesus, não é sobre rituais, não é sobre interpretações errôneas, é sobre a lógica, porque o Espiritismo é lógica. Eu posso ler Kardec, eu posso exercitar Kardec e nunca ter ido a uma casa espírita. É muito mais nobre do que a gente não sair da casa espírita e, na hora de testemunhar o espiritismo, nós nos acovardamos. Na hora de nos comportarmos conforme o espiritismo nos fala, nós nos acovardamos. E temos vergonha de dizer que somos espíritas. Isto quer dizer que nós não conhecemos o espiritismo. Porque se o conhecêssemos, nós não apenas diríamos que somos, como o defenderíamos na lógica dos seus conteúdos. Então, o que essa pandemia mostrou é a distância que todos nós estamos do conhecimento da doutrina espírita. Porque ficamos com aquela cara de, ou dizendo, trocando em miúdos, nós desembainhamos a espada e partimos para cima do outro, sem nos darmos conta de que estamos contraindo maiores débitos. E aí segue a conversa de Jesus com Pedro, e agora é com a gente. Pedro, embainha a tua espada. Foi esse comportamento que eu te ensinei? Querem ver como nós fazemos isso? Quem não conhece um espírita ou uma espírita que frequenta a casa e diz assim, na minha casa, na minha família, só eu sou espírita. E eu tenho uma dificuldade até para fazer evangelho no lar. Porque ninguém participa, quando sabem que é o meu evangelho, fazem uma bagunça na casa. Às vezes eu preciso me trancar no banheiro para fazer evangelho. Eu acho que todo mundo já ouviu essa declaração. Quando eu chego do centro, eu fico ouvindo as piadinhas de todo mundo. Tá abençoada, tomou passe, água fluidificada, agora vai ficar uma pessoa boazinha. E aí, qual é a resposta que a gente dá? Resposta de quem não conhece o Espiritismo. Pois é, eu fui mesmo ao centro, e pena que a palestra que foi dada hoje não era para mim, era para você. Você que devia ter ouvido aquela palestra. Olha a lição de moral de quem não aprendeu. Qual seria o nosso comportamento? O comportamento que Jesus esperava de Pedro e, obviamente, espera de nós. Ficar bem calado e colocar em prática o que ouviu na palestra, de tal maneira que, com todos esses anos de espiritismo, já fosse uma nova pessoa, a ponto daqueles que negavam Jesus olhassem para você e dissessem, nossa, como você está diferente? O que aconteceu com você? E você dizer,
eu estou colocando em prática o que eu aprendi com o Espiritismo. Olha só como nós não compreendemos Jesus. Então, nós vamos resgatar aqui de um outro livro de Raul Teixeira, desta vez quem escreve é o Espírito Camilo, chamado Tempo de Deus, na lição 24, Tempo de Escândalos. Camilo diz assim: nós espíritas devemos ser o escândalo da nova era, sendo notados por fazermos sacudir as bases da normalidade infeliz. Então, olha o que ele fala: normalidade infeliz. Ou seja, tudo que é imoral, nós estamos aceitando como se fosse normal. Então, fazer sacudir as bases da normalidade infeliz da sociedade atormentada, não nos corrompendo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Por que ele disse sal? Ele podia ter dito açúcar. Por que não disse açúcar? Porque a única substância incorruptível é o sal. Incorruptível. Você pode misturar o sal com o que você quiser. Veja o soro caseiro, por exemplo. Você põe açúcar e sal, mas o que supera o gosto é o sal. O sal não se contamina, o sal se separa. Era isso que ele estava dizendo para nós. Que nós tivéssemos a coragem de não aceitar a corrupção moral, o comportamento para agradar o mundo. Isso é vender Jesus por 30 moedas. Então, nós não temos a mínima condição de chamar Judas de traidor, porque nós vimos traindo Jesus todos os dias, mas não fazemos por maldade. Nós somos homens de pouca fé. E a nossa pouca fé se deve exatamente ao que o Espírito Francisco de Paula Vitor diz: nós não conhecemos Jesus. Então, se ele é infalível, e ele destinou à Terra, a breve tempo, a planeta de regeneração, podem acreditar que isso vai acontecer. Mas com tanta gente ruim, com tanto crime, pois é. Por que nós poderíamos ter a oportunidade de melhorar e eles não? Foi olhando para nós que Jesus disse: estes meus discípulos que estão na terra, se eles se comportarem como aprenderam, eles vão convencer os maus. E os maus se transformarão em bons ainda nessa caminhada. Então, se o mal está se multiplicando diante dos nossos olhos, isso quer dizer que nós não estamos exemplificando o suficiente para nos tornarmos o verdadeiro escândalo, como o Espírito Camilo nos diz. Nós estamos dormindo quando nos envolvemos em assuntos que não sejam acima das condições materiais, cargos, funções, roubo, responsabilidade, são condições do espírito. Fala do espírito que está envolvido. E aí a pergunta: olhemos para a nossa vida, que a nossa vida fala de nós. Porque se formos trabalhadores do Cristo, não estaremos isentos de dificuldade. Alcione sofreu até o último dia, mas nunca vacilou na sua fé. Nunca disse assim: poxa, Jesus, eu venho aqui me oferecer para fazer o bem para eles, ao invés do Senhor me dar tudo de melhor, o Senhor só me dá problemas.
Uai, mas não era testemunho que ela queria dar? Quem é que pode dar testemunho quando está tudo bem? O bem, a ociosidade, a abundância, o dinheiro fácil convence qualquer um. Agora, nós estarmos no momento em que todo mundo quer prender Jesus, nós estarmos ao lado dele, isso é testemunhar Jesus. Isso é poder dizer para qualquer pessoa: você tem ideia? Se a terra não tivesse recebido Jesus, ele não tivesse, pensem na terra sem a Bíblia, sem o Velho e o Novo Testamento. Não estamos aqui questionando quem traduziu, como traduziu, não estamos falando isso. Mas se com aquele roteiro nós estamos atordoados, imaginem se ele não existisse, se a última referência que nós tivéssemos fosse Moisés, se fosse a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, como é que estaria a terra? E como é que nós estaríamos? Talvez nós achamos tudo que Jesus deixou muito bonito, mas de repente nós pensamos assim: nossa, são tantas artimanhas que o mal usa para nos desanimar, para fazer todo mundo acreditar que o mal está ganhando, que só pode ter na chefia do mal alguém tão inteligente quanto Jesus. Eu já ouvi espíritas dizendo isso. Mas, gente, evolução só tem um sentido em direção a Deus, em direção ao bem. Como é que pode ter em direção contrária alguém tão perfeito nos seus projetos como Jesus? Não existe. Então, se não existe, nós não podemos ter dúvida. Qualquer ato bom que nós pratiquemos, não estamos fazendo para fulano, cicrano ou beltrano. Nós estamos oferecendo para Jesus. Não importa que somos apenas uma andorinha. Não importa, nós estamos oferecendo a nossa parte. Então, quando nós olhamos e dizemos, puxa, a gente ouvia tanto o noticiário, principalmente esses que se armam em fazer vaticínios, adivinhações em nome do espiritismo, ou do que eles não conhecem do espiritismo e dizem assim: ah, se até meados de 2012 não houver uma guerra, então a era da regeneração vai chegar. Aí nós olhamos e dizemos: puxa, não teve uma guerra, mas teve uma coisa pior que a guerra. Teve o vírus, porque a guerra ia envolver quem quisesse. O vírus está em toda a casa. Mentira! Isso não é a verdade. Vamos pensar. Há 2 anos atrás, mais ou menos nesta época, quem de nós não estava com o coração apertado, vendo altas potências se confrontarem com um grande risco de uma guerra nuclear? Se algum deles apertasse um botão, iria provocar a reação imediata do outro, que também apertaria os seus botões, e talvez 3/4 da humanidade tivesse desencarnado. Então, você disse que o Cristo é infalível? Ele é infalível. Ele é tão infalível que ele permite que escolhamos até mesmo o erro e aprendamos com a nossa dor. Ele não impõe, ele aguarda o nosso amadurecimento. E ele é tão infalível, quem tiver a oportunidade de ler o capítulo 11 do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco,
que se chama estado de transe, e vai verificar mais ou menos no meio da lição que a benfeitora diz que o pensamento é uma matéria que nós conjugamos no universo e que, conforme a direção que nós lhe oferecemos, a mais ou menos dia, ela vai se materializar aqui. E que o nosso devotamento ao desânimo, ao pessimismo, veja, não é o mal. Porque eu digo assim, eu já não faço mal, mas não fazer o bem, pergunta 642, já é um mal. Então, quando eu não faço bem, eu estou fazendo mal. E ela diz que quando nós depositamos no banco do tempo pensamentos negativos, eles se materializam como vírus e bactérias, muitas vezes letais para o nosso campo biológico. Olha o que Jesus fez. E me digam se alguém seria capaz de fazer isso. Essa energia densa, negativa, que todos nós estávamos exalando, ela causa uma força psíquica tenebrosa e os mais frágeis absorvem-na e caminham em direção ao mal. Se ele não fizesse nada, esses botões seriam apertados. Mas já que vinha a tempestade, Jesus mudou os ventos de direção. E ao invés de sobrecarregar alguém que podia apertar o botão, ele direcionou essa energia para um vírus, porque ele sabia que a nossa ciência estava capacitada para descobrir a vacina. E como não era uma guerra, nós não estaríamos em campos inimigos. Porque há um tratado internacional de países aliados. Então, não importa se é fulano que começa a guerra. Se nesse tratado eu assinei, é como se eu declarasse guerra junto com ele. Então, nós estaríamos uns contra os outros. E com a pandemia, nós estamos uns com os outros para sobreviver e para despertarmos a fraternidade em nós. Não tem saída. A retomada econômica, que é o interesse material, vai exigir que as grandes nações doem vacina às pobres, porque pobre viaja para os grandes países e incha a economia deles. Então, mesmo que seja para ter dinheiro em troca, eles vão fazer o bem. Ainda não conscientes do bem, eles farão o bem. Mas eles não são espíritas. Então, nós temos obrigação de fazer um bem muito maior. Então, façamos. Tenhamos coragem de, na medida do nosso máximo esforço, não perder uma oportunidade de sermos mais animados, mais esperançosos, de falarmos de Jesus com convicção, para que as pessoas conheçam a biografia do nosso governador espiritual. Somos nós em quem Jesus deposita a maior confiança. E eu tenho certeza que, como eu, a partir de hoje, todos vocês vão agasalhar um sonho. E quando nós pegamos os livros, principalmente André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente vê aquelas reuniões espirituais com os grandes benfeitores, ou para recebermos advertências, ou para recebermos instruções de trabalho. Então, eu, depois dessa pandemia, neste momento, mergulhando, eu deixei tudo que é livro que está sendo lançado e voltei para Kardec, para Emmanuel, para André Luiz, para essa literatura confiável. E aí, eu passei a olhar o horizonte lá na frente e a comprar
o convite para participar, comprar no bom sentido, não com dinheiro da terra. Convite para participar de uma reunião que já está agendada no mundo espiritual. Já está agendada. E que vai reunir os Cristos de outros planetas, de outros sistemas solares, de outras galáxias, que vão comemorar a nova era do planeta Terra. Eu não tive dinheiro, não vou ter dinheiro para comprar uma poltrona de frente para a pista, mas vou sentar na arquibancada. Até porque a arquibancada é nas estrelas. E quando aquela multidão infinita de espíritos for chegando, eu quero ter dificuldade de olhar o planeta azul viajando no infinito, de tantas lágrimas de emoção que vão descer dos meus olhos. E quando um deles chegar perto de mim e disser assim, puxa, eu nunca tinha visto a Terra. Eu sou de um planeta distante. As notícias que nos chegaram é de que a Terra venceu uma era muito tumultuada, de muita escuridão, que o esforço que essa geração fez foi coroado de luzes, porque eles tiveram coragem de testemunhar Jesus. Me custa acreditar que é verdade que tão rápido a Terra resplandeceu numa nova era. E eu ainda em lágrimas olhar para esse irmão e poder dizer, pois acredite, é verdade, e eu estava lá. E por saber quem é Jesus, eu soube me comportar na razão direta de todo o investimento de amor que ele me ofereceu. Imagine agora, meu irmão, quem eu seria sem Jesus. É isso que eu queria dizer para vocês. Muita gratidão. Nós é que agradecemos, Eulália. Que Deus continue te amparando, te assistindo, e você possa continuar levando essa fala mansa, amiga, carinhosa, a todos, e esperançosa, acima de tudo, a todos os lugares que você for convidada a falar. Muito obrigada. Vou dar uns avisos e depois eu vou te pedir que faça a prece de encerramento por nós, tudo bem? Certo. Mais uma vez, recebo o nosso agradecimento. Tenho certeza que a Zunara... Quer falar alguma coisa, Zunara? Está com você a palavra. Só gratidão, Tereza. Como sempre, os nossos corações ficam embalados ouvindo Eulália falando de Jesus. Muita gratidão, Eulália, por estar conosco. Gratidão é minha, querida. Vou te passar aqui algumas mensagens que foram colocadas aqui no chat. Graziela falou, lindo, Eulália. Cláudia Soriano, muito lindo, muito obrigado. A Jaqueline, muita gratidão. Catarine, obrigada, querida Eulália, por essas maravilhosas reflexões. Flávia, Eulália, é uma querida que nos traz injeções de ânimo e otimismo nas suas palavras. A Vânia, fantástico, lindo demais. E também, obrigado pela maravilhosa mensagem, adoro te ouvir, precisava ouvir isso. A Flávia fala que Severino Celestino, Álvaro Mordec, não sei se é assim que fala. Jorge Elahá tem um programa mensal falando sobre as leis morais. Né? Então, aqui estão internadas algumas das nossas mensagens de gratidão pela sua disponibilidade de nos falar. Queremos avisar os nossos companheiros da Casa do Chico que nossos estudos ainda continuam online. Na terça, estudo do Livro dos Espíritos, quarta, o Evangelho, todas às 19h30, às 20h30. Na sexta, o estudo do Sinal Verde. Domingo,
essa maravilhosa reunião entre as duas casas espíritas, que alegra e consola os nossos corações nesse momento de afastamento presencial. O Antônio de Paduas começou com as suas atividades online, presencial, perdão, na quarta-feira, o estudo do Evangelho, mas com número limitado, respeitando todos os protocolos que a Secretaria de Saúde nos orienta, com número limitado de pessoas. Após esse número atingido, não entram mais, não é assim, Fábio? Isso aí, Tereza. Nós estamos começando bem devagarzinho, mas com muita satisfação pela oportunidade de retomarmos. Tivemos a nossa primeira reunião presencial semana passada e estamos devagarinho, voltando. Eu não estou nem anunciando demais para ver como que a coisa caminha, mas graças a Deus está indo bem. A mocidade também já voltou e aos poucos a gente vai retomando as atividades, com bastante cuidado, mas com alegria de podermos estudar Jesus presencialmente, que é bom demais. É isso aí. E para aqueles de nós que aqui estamos, que conhecemos ou precisamos de uma palavra amiga, de uma pessoa a nos escutar com carinho e afeto, a Zunara e a Cíntia do Antônio de Pádua estão com este trabalho, né? Uma vez que o trabalho de assistência espiritual presencial ainda não está disponibilizado. Tá bom, amigos? Quem quiser, é só pedir que a gente passe o contato das duas. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Tereza, só um detalhezinho. Além do celular meu e de Cíntia, não esquecer, né, que o telefone 027 3300 5000, que é do atendimento unificado da Federação Espírita do Espírito Santo, atende, né, para o Brasil inteiro. Então, aqueles que precisam do diálogo, tem plantonista, né, de 8 da manhã às 22 horas. Então, é algo para todo mundo, 27 3300 5000. É isso aí. Vamos anotar em nossas agendas, porque sempre nós teremos alguém que está precisando de uma palavra amiga, né? Como diz um amigo meu, a gente está precisando muito de pessoas que façam curso de escutatória, né? E esse pessoal está aí disponibilizando o seu tempo para nos escutar. Não é isso? Mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui presentes nesses quase 2 anos, né? Para nós, não tanto quase 2 anos, porque nós começamos um pouquinho depois que a pandemia se instalou no país, mas estamos nós aqui bravamente ouvindo a cada domingo uma bela reflexão que os nossos palestrantes nos trazem. Eulália, querida, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós. Sim. Então, agora, de posse das mais seguras informações sobre o nosso Jesus, nos entreguemos a Ele totalmente para contribuir com a sua grandiosa obra, sem levarmos em conta se somos grandes ou pequenos. O bem ofertado sempre traz consequências consoladoras. E quando a dor graça na terra, quando tantas pessoas ainda apegadas aos horizontes restritos da materialidade, perdem a esperança, nós, Senhor, na reunião desta noite, no ambiente destas duas casas irmãs, queremos contribuir contigo,
Temos certeza que esta vibração de amor, através de tuas mãos, se transformará no medicamento para o corpo e para a alma de tantos que estão mergulhados em aflições físicas e morais. Leva, Senhor, esta doce vibração que nos une, atendendo os frequentadores e trabalhadores das casas que se dedicam a te servir. Envolve, Jesus, a cidade de São Mateus, Espírito Santo, nas tuas luzes infinitas de misericórdia e amor, transformando-a num foco que irradie os teus sentimentos para todo o nosso Brasil e do Brasil para o mundo inteiro. Agora, Jesus, nós conseguimos compreender porque Francisco de Assis, conhecendo-te tão intimamente, simplesmente te rogou para ser teu instrumento, onde a dor campeasse na terra. É só isso o que temos a te rogar. Seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a nossa, agora e para sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Domingo que vem, quem vai falar para nós é o Gustavo Silveira, que chama O Reino de Deus está próximo. Boa noite a todos, um grande abraço.